Boa noite. Boa noite. Na pandemia que matou 1 de cada 1.000 brasileiros, o norte do país ainda enfrenta a tragédia da falta de oxigênio. No Pará, 7 integrantes de uma família morrem de Covid. Depois de Manaus, a crise se instala no interior do Amazonas. Um documento revela que também a Força Nacional do SUS já sabia do colapso em que o estado mergulharia. E depois da Venezuela, agora a China oferece ajuda aos amazonenses. A aplicação da vacina começa em todos os estados e no Distrito Federal. Especialistas criticam a primeira fase de imunização no Brasil. E sugerem mudanças para torná-la mais eficiente. A Índia anuncia o envio de vacinas para 6 países. E o Brasil fica de fora. Nos Estados Unidos, Donald Trump se despede do governo. E na véspera da posse, o presidente eleito Joe Biden homenageia os 400 mil mortos da pandemia no país. O Jornal Nacional está começando. Nesta terça-feira, a vacinação contra a Covid chegou a todos os 26 estados e o Distrito Federal. 106 anos, indígena, José Pereira dos Santos foi vacinado hoje em Fortaleza. Boa noite. O ministro da Saúde será investigado por suspeita de omissão na catástrofe humanitária do Amazonas. A decisão pela abertura do inquérito foi tomada pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. Pairam sobre Eduardo Pazuello 2 questões principais: a demora em socorrer os hospitais da falta de oxigênio e a recomendação do Ministério, com a crise já instalada, para uso de medicamentos sem eficácia demonstrada contra a Covid. Pazuello deve depor até 5 dias depois de ser intimado, mas ele está bem longe de Brasília, em Manaus, onde hoje não deu entrevistas. Sistema de Rondônia também em colapso. Pacientes começam a ser transferidos para outros estados. China libera os insumos para a Coronavac. Por aqui, disputa de versões entre os governos federal e paulista. Vacinas atrasadas. Europa aumenta a pressão sobre os laboratórios. E enquanto o mundo corre para imunizar, Nicolás Maduro anuncia mais um suposto remédio milagroso. Apenas serviços essenciais, como foi a primeira noite de quarentena mais severa em São Paulo. Joe Biden mantém restrições para a entrada de estrangeiros. E mais 19 mortos em novo acidente com ônibus. Brumadinho, 2 anos depois, nenhum condenado. E a derrota do Corinthians em casa. Começamos a edição com uma boa notícia desta segunda-feira. A China anunciou a liberação da matéria-prima para a produção da Coronavac no Instituto Butantan. Esse insumo deve chegar até o final da semana, segundo o Ministério da Saúde. Veja agora outros destaques do dia. Em 24 horas, Brasil tem mais 12 mortes e 310 novos casos de coronavírus. Cidades montam hospitais de campanha em tempo recorde. Falta de espaço e de saneamento aumentam o medo da doença nas periferias. Atletas elogiam adiamento das Olimpíadas de Tóquio. China já vai liberar voos para Wuhan, onde a pandemia começou. Oferecimento Bradesco, ao lado do empreendedor no futuro do seu negócio. O governador de São Paulo, João Dória, e o prefeito da capital, Bruno Covas, testaram negativo para o coronavírus. Os dois se submeteram ao exame depois que o coordenador dos trabalhos de combate à Covid-19 no estado foi diagnosticado com a doença. O médico... Está no ar o SBT Brasil.
Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil de hoje começa falando da posse em todo o país dos prefeitos e vereadores eleitos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes assumiu pela terceira vez o comando do município e abriu uma investigação da gestão de Marcelo Crivella. Já em São Paulo, Bruno Covas tomou posse garantindo que a cidade está preparada para a vacinação contra a Covid e com críticas ao ódio na política. O ministro da Saúde diz que se 1.500 pacientes não forem transferidos do Amazonas, mortes vão continuar entre 80 e 100 por dia. Polícia Federal abre inquérito para apurar a acusação de omissão de Eduardo Pazuello no colapso em Manaus. Após cobrança do Instituto Butantan, o Ministério da Saúde assina semana que vem contrato para a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac. Vice-presidente exonera assessor que procurou o gabinete de deputado para discutir impeachment de Bolsonaro. São Paulo vai começar a vacinar idosos acima de 90 anos a partir de 8 de fevereiro. Cai na justiça liminar que impedia a reabertura de escolas no estado. Médicos denunciam que alertaram o governo federal sobre risco de faltar oxigênio no Amazonas 2 meses antes do caos. Mais 2 vacinas contra a Covid têm eficácia comprovada. Uma delas exige apenas uma dose. Bolsonaro exonera ministros para que eles votem na eleição da Câmara. O presidente admite recriar ministérios se aliados vencerem no Congresso. A gastança de dinheiro público pelos políticos. Mesmo com pandemia em São Paulo, cada um dos 55 vereadores recebeu R$217 mil em auxílio no ano passado. O dia mais quente do ano no Rio de Janeiro, cidade ferve a mais de 40 graus. Na China, o outro extremo, um frio recorde de quase 50 graus negativos. Mulher cria animal achando que era um gato e 7 meses depois descobre que era uma onça. E uma cena assustadora, mulher descobre dezenas de aranhas no quarto da filha. Na véspera da finalíssima da Libertadores, Santos e Palmeiras fazem o reconhecimento no palco do jogo. Gramado do Maracanã, que já foi chamado de pasto, recebeu tratamento especial e está um tapete. Noite decisiva na segunda divisão. 3 times disputam a última vaga para subir para a Série A. O Jornal da Band está no ar na TV aberta e em todos os nossos canais digitais Band Jornalismo. As notícias da cidade que nunca para. De segunda a sexta, 6 da manhã. Bora São Paulo! Boa noite. Taxistas são presa fácil para criminosos na maior cidade do país. Em algumas regiões, os assaltos são constantes, mesmo com câmeras de segurança para todo lado. Governo federal anuncia que matéria-prima para 7 milhões de doses da vacina de Oxford chega da China nos próximos 10 dias. Ministério Público pede informações à Anvisa sobre a eficácia da vacina de Oxford em idosos. Governadores cobram mais uma vez a chegada de vacinas. Bolsonaro diz que estarão disponíveis em curto espaço de tempo. Ministério da Saúde diz que estados precisam vacinar grupos prioritários com 2 doses. Após 2 dias de suspensão, vacinação é retomada em Manaus. Novas denúncias de irregularidades não param de chegar. E você vai ver também, pandemia leva a aumento no consumo de bebidas no Brasil. O mercado brasileiro de vinhos cresceu 31% em 2020. E foi a venda de rótulos nacionais que impulsionou essa tendência. Desafiando a gravidade, artistas de todo o país participam de festival online de dança acrobática. Os bailarinos se desdobram nas coreografias para que mesmo em espaços pequenos consigam explorar toda a expressividade. Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. O Band Notícias, seu Jornal das 10, está no ar. Faltando 4 dias para as eleições no Senado, Simone Tebet lançou uma candidatura independente, como conta pra gente agora o Valteno de Oliveira. Boa noite. Doses de alívio em meio ao drama vivido pela população de Manaus. A Justiça, enfim, liberou a distribuição das vacinas de Oxford na cidade, depois de 2 dias de suspensão por causa dos fura-filas. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Jair Bolsonaro diz que pode reduzir tributos sobre o óleo diesel para evitar greve de caminhoneiros.
A paralisação está marcada para segunda-feira. O presidente pediu que os estados também reduzam o imposto sobre o combustível. E você vai ver no Rede TV News. Direção do Butantan diz que vai exportar a Coronavac se o Ministério da Saúde não comprar as doses da vacina. Prefeitura do Rio de Janeiro decide escalonar a volta presencial às aulas. Para os mais jovens, o retorno será em 24 de fevereiro. Em São Paulo, as escolas estaduais vão reabrir a partir de 1º de fevereiro apenas para fornecer merenda aos estudantes. A capital paulista tem dia de protestos. Donos de bares e restaurantes e trabalhadores de açougues e frigoríficos vão às ruas contra medidas do governo Dória. O governo do estado de São Paulo recomendou hoje que o intervalo de aplicação entre as 2 doses da Coronavac seja ampliado para mais de 28 dias. O motivo é que ainda não há vacinas suficientes para toda a população prioritária. O Jornal da Cultura está começando e tem os seguintes destaques. Estudo australiano aponta o Brasil como o pior país do mundo na gestão da pandemia. O presidente critica isolamento e diz que brasileiro é forte e não teme o perigo. Reformulem essa política e entendam cada vez mais que o isolamento, o lockdown, o confinamento nos leva para a miséria. Ex-ministro Mandetta alerta para o perigo da disseminação da nova variante do coronavírus no país. Provavelmente a gente vai plantar essa cepa em todos os territórios da federação e daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia. Enquanto o governo bate cabeça para organizar a vacinação no país, empresários correm atrás de farmacêuticas para comprar lotes de vacina. Bolsonaro ou Rodrigo Maia? Quem vai ganhar esta batalha pela presidência da Câmara Federal? No dia que o Acordo de Paris comemora 5 anos, instituições brasileiras criam aliança pela ação climática. 9 crianças Yanomami morrem vítimas da Covid. Outros 25 indígenas, entre eles 10 crianças, estão em estado grave em Roraima. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos a infectologista do Instituto Emílio Ribas e do Hospital Maternidade Santa Joana, Rosana Richman, e historiador Marco Antônio Villa. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Candidatos independentes e da oposição acusam o Palácio do Planalto de interferir, além do que é considerado comum, nas eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O Rio de Janeiro começa a distribuir a vacina de Oxford para todos os municípios do estado. Novos insumos para a Coronavac chegam ao Brasil até o fim desta semana. E mais. Um ônibus de turismo tomba no Paraná e deixa mortos e feridos. É o 4º acidente grave envolvendo o ônibus nas estradas brasileiras em 2 meses. Há 2 anos, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, provocava a morte de 272 pessoas. Ainda hoje, 11 seguem desaparecidas. Começam amanhã as inscrições para o FIES, o fundo que garante bolsas de estudo para quem não tem como pagar uma universidade. E há quase 5 séculos, os cronistas descrevem seus amores e suas dores pela cidade de São Paulo, que hoje comemora 467 anos. Pelo menos 18 pessoas morreram em um grave acidente hoje lá no Paraná. Esse é o 4º acidente com vítimas em apenas 2 meses, envolvendo um ônibus nas estradas brasileiras. Olá, muito boa noite para você que está conosco aqui no Jornal das 10. Eu sou Heraldo Pereira, a gente fica junto nas próximas horas com os principais fatos dessa segunda-feira, em que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes acabam de dar uma demonstração e seguem afinados. Depois de um dia de expectativas, o ministro reafirma que a relação entre ele e o presidente é de confiança. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decide que o Conselho Nacional do Ministério Público não pode considerar, na análise de novos processos contra o procurador Deltan Dallagnol, a advertência imposta a ele em 2019.
O CNMP tem reunião prevista para julgar nesta terça-feira outros processos contra o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. A Polícia Federal diz que não encontra provas num dos 15 inquéritos abertos com a delação do ex-ministro nos governos petistas Antônio Palocci. Doleiro Dário Messer é condenado na Lava Jato a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Temas para análise do nosso time de comentaristas. As articulações de deputados da Assembleia do Rio de Janeiro para formar uma nova comissão no processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Já na Assembleia de São Paulo, o debate é do projeto de ajuste financeiro do Estado. Preocupação para pesquisadores e professores com o que o governo classifica de realocação de recursos públicos que sobram nas universidades paulistas. A recuperação da menina de 10 anos estuprada pelo tio e que teve a gravidez interrompida por um aborto legal, autorizado pela Justiça. Direto dos Estados Unidos, Carolina Cimenti e Guga Chakra trazem as últimas informações sobre a convenção democrata para oficializar Joe Biden como candidato na eleição de novembro contra o presidente Donald Trump, candidato republicano. E a incrível história contada pelo repórter Jefferson Dourado da peregrinação de índios isolados no Acre. Eles têm dialeto próprio e raramente são vistos, mesmo na floresta mais distante dos povoados, e que agora procuram tribos e fazem contato com aldeias, onde são chamados de índios bravos. No Jornal das 10, todos os temas e fatos relevantes que você não pode perder. Nas manchetes do dia, você já teve uma amostra do que vem por aí. Esse espaço aqui no Jornal das 10, que é feito para você, que é, portanto, seu Jornal das 10. Temos dos índios isolados, parte do nosso imenso Brasil, imenso território, que raramente são vistos pelos próprios indígenas. Boa noite. Meia-noite em Brasília, hora de ver o que foi notícia nessa segunda-feira. Um dia de feriado onde milhares de pessoas se aglomeraram pelo país e não respeitaram as medidas de distanciamento contra a Covid-19. E em tempos de pandemia, você sabe o jeito correto de usar a máscara? Resultados preliminares indicam que a vacina da chinesa Sinovac é segura contra o novo coronavírus. O Brasil tem o menor número diário de mortos pela doença desde 3 de maio. O ex-prefeito de uma cidade no Piauí admite durante uma convenção partidária que roubou, mas menos do que o prefeito atual. E é aplaudido ao fazer a declaração. Semanas depois de ser envenenado, o líder da oposição na Rússia sai do coma induzido. As queimadas destroem o equivalente a 10% do Pantanal em Mato Grosso. E a vida difícil do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, na edição da meia-noite. Acabou o feriado, mas as cenas que marcaram esses últimos dias, essas infelizmente vão ficar na memória. Fiocruz espera fabricar doses da vacina contra a Covid-19 para 130 milhões de brasileiros em 2021. A instituição acredita que a aplicação da vacina deve começar no Brasil até março do ano que vem. Fase final de testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca mostra 70% de eficácia contra o coronavírus. Segundo pesquisadores, o imunizante funciona em diferentes faixas etárias. Os primeiros casos de Covid-19 em cachorros no Brasil são confirmados pela Universidade Federal do Paraná. Os animais estão bem. O comércio espera aumento de 6% nas vendas desta Black Friday em relação à mesma data lá do ano passado. Lobos guarás voltam. Um apareceu em uma estrada no interior paulista e outro entrou em um shopping em Goiás. Imagens mostram o momento em que um meteoro explodiu nos céus entre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.
A gente começa esse bloco do jornal falando dela, a vacina da Universidade de Oxford. São boas notícias, viu? Olá, boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Você está na CNN Brasil e esse é o Expresso CNN. É muito bom, gente, voltar e já começar dizendo que sim, a vacinação contra a Covid-19 ocorre em vários estados. As doses da Coronavac, a única vacina em solo brasileiro, começaram a ser distribuídas logo cedinho. Ao longo dessa edição, claro, a gente vai atualizar a situação pelo país. Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o Jornal da CNN. Veja agora os assuntos que serão destaque na edição desta sexta-feira. Fiocruz pede à Anvisa registro definitivo da vacina de Oxford. Governo paulista desiste de usar todas as doses disponíveis da Coronavac para a primeira dose. Justiça derruba liminar e libera retorno de aulas presenciais em São Paulo. Bolsonaro afirma que pode recriar ministérios após eleições no Congresso. Palmeiras e Santos decidem amanhã quem será o campeão da Copa Libertadores. É um desafio, é uma emoção, é um prazer, é uma honra poder estar aqui. Não tem favorito, é clássico e tudo pode acontecer. A Fundação Oswaldo Cruz entrou hoje com o pedido de registro definitivo na Anvisa para a vacina de Oxford. Ao vivo, o repórter Pedro Duran traz mais informações. Oi, Pedro. Boa noite. Fiocruz pede à Anvisa registro definitivo da vacina. Caso o imunizante da Oxford receba autorização, a vacina poderá ser aplicada amplamente na população, além de ter o comércio liberado no país. O governo brasileiro deve publicar ainda hoje portaria que regulamenta leilão da chamada tecnologia 5G no país. Chineses não ficarão de fora. E a Justiça autorizou o retorno de aulas presenciais em fevereiro. A Polícia Federal abre inquérito para apurar a ação de ministro da Saúde. E ainda, Rio de Janeiro bate recorde de calor. Termômetros registraram mais de 40 graus. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News nesta sexta-feira. Nós também estamos ao vivo no YouTube e no Facebook da Record News. Olha, o número de brasileiros endividados em 2020 foi o maior em 11 anos. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.